levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, aos nossos anjos de guarda que nos acompanham nesse trabalho e agradecer de mais uma quarta-feira estarmos aqui com ânimo, com vontade e principalmente com saúde para darmos continuidade ao nosso estudo tão importante para o desenrolar de nossa encarnação. E com a oração que Jesus nos deixou, podemos dar por iniciado o nosso trabalho dessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, na medida que perdoarmos os nossos ofensores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livre-nos de todo o mal. Porque vós são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Já estamos gravando. Eu vou aqui fazendo o sharing. Todo mundo está vendo. Então, hoje vamos para o terceira aula dentro desse módulo da existência e da natureza do espírito, né? E hoje a gente vai falar das provas da existência e sobrevivência do espírito. E nós já cobrimos o perispírito, já falamos da evolução do princípio inteligente, né? Enfim, da origem do espírito. E como são duas aulas bem complexas, como a gente tem feito, né? A gente se pergunta agora no início se tem alguma dúvida ainda, algum comentário, alguma coisa que ainda ficou das aulas passadas, dos temas que a gente cobriu. Tudo bem? Mesmo que não tenha hoje, mas se aparecer lá na frente, ou se tiver uma dúvida geral, né, que seja importante, a gente conversa, tá? Temos aqui o nosso roteiro, mas o mais importante é o aprendizado, né? E a gente aprende naquilo que a gente está com dúvida, né? Com aquilo que acontece, que a gente se pergunta como é que é e como é que o Espiritismo ajuda a enxergar. Muito bem. Então, essa aula de hoje é uma aula interessante, né? Porque aqui tem uma interseção muito grande do Espiritismo com a ciência, né? De que maneira essas duas coisas têm conversado ao longo do tempo. Então, eu queria começar, voltando aqui às nossas conversas em pequeno grupo, que vocês, no pequeno grupo, falem primeiro sobre se está provada realmente a existência e a sobrevivência do espírito. Afinal, o espírito existe, ele sobrevive à morte, e se positivo, quais são as provas? Tudo bem? Então, eu vou, nesse momento aqui, fazer 3 salinhas. Estou com 2 computadores, eu aperto o botão num teclado, é do outro. Só preciso tirar agora aqui os que não são do... Edson, você vai para um grupo ou prefere ficar aqui na espera? Não, posso ir para o grupo. Ah, é? Então tá ótimo. Vamos. Aí vai ter 4 em cada... Vamos lá. Aperte os cintos que vocês estão indo. 1, 2, 3 e já. Aí é só dar um join. Pronto, estou de pé. Ah, bom. Assim está melhor. Mas você sabe, Clarice...
que a gente fica curioso saber o que vocês estão conversando, né? E os outros grupos também querem saber, né? Não é? Bom, o grupo, a sala 1 estava com o Alfredo, a Fernanda, a Jussara e a Selma. E aí, gente, qual é o veredito? Está aprovado ou não está Então, aprovado? a gente, na verdade, o Alfredo, eu perguntei, né, como que a gente prova, né, que existe o espírito, né? E aí o Fernando falou, é fácil, vale falar que você já viu o espírito? Então, assim, para quem tem mediunidade, né, não precisa provar, né, porque já é natural. E aí o Alfredo começou a falar que ele não vê, e aí ele começou a se colocar, eu acho que ele podia falar, terminar o que ele Legal. estava falando, Alfredo, completar. Tá bom. Vou colocar aqui. Eu estava falando que a espiritualidade, assim como a sabedoria, são experiências individuais. Uhum, Você não prova que você é sábio, você não prova que você é espiritualizado, né? uhum, Então, cada um tem a sua ótica e a sua visão, né? Mas, assim, o que comprova o espírito, né? Você não consegue provar para alguém que você é sábio, mas nós misturamos o sábio com o conhecimento, e não é verdade, uhum, né? Acho que ser uma sabedoria é muito maior que isso, do mesmo jeito que uma espiritualidade é muito maior que isso. E você também não prova a espiritualidade para os outros. A minha espiritualidade eu não provo para minha esposa, não provo para o meu filho, mas eu tenho como mostrar certas coisas. Mas eu não mostro um espírito. uhum, Eu mostro o sentido do espírito, uhum, né? E assim, eu pessoalmente, eu já tive experiências e vivências espirituais, mas eu nunca vi um espírito. uhum, Mas eu sinto e percebo a presença, mas eu uhum. nunca vi. E não é da cabeça. Mais do que uma coisa que aconteceu que me mostrou isso. Então, só para Alfredo, fechar, oi, você nunca viu nem desdobramento? Uhum. em desdobramento, sim. Em desdobramento, sim. Mas é aquele Desdobramento negócio. lúcido. É aquele Sim. negócio. Como é que você prova isso? Você não prova. Você Uhum. não prova. Mas tem tantas coisas em volta que a gente pode comprovar o sentido da espiritualidade. Até o Fernando estava falando disso, né? Tem coisas que não se explica, tem coisas que tem uma lógica que você não consegue encaixar, que só a existência do espírito que faz o verdadeiro sentido, né? E o que o Fernando falou, eu concordo plenamente, né? Foi o que ele Ô, estava falando. Alfredo, desculpa, mas só para eu também entender, assim, quando a gente fala não prova, eu acho que é porque o nosso cérebro talvez remonte ou dirija para a racionalidade, para a ciência, é isso, o fato de dizer que não Não prova, consegue provar. Estamos muito presos na porque matéria ainda, né? É muito porque preso na matéria. Kardec, quando ele se deparou com isso, ele também negou. Só que ele Questionou. começou a buscar a comprovação com um pouco mais da ajuda da filosofia, com a ajuda de raciocínios lógicos, sem ser tão a ciência mais física, né? E aí acho que foi por aí que ele foi montando, por quê? Por ser uma novidade, não é? Uhum. Ainda tem muitos seres humanos que são muito apegados ao me mostra. Então, muitas vezes, ou na maioria das vezes, eu acho que a prova está ainda muito vinculado ao me mostra. Então, aquilo que eu não posso ver ou presenciar ou pressentir de alguma forma, simplesmente não existe. E olha que alguns até assim não acreditam, mas eu acho que sim, é muito, não fácil, mas é muito lógico, muito tranquilo você provar a existência do espírito por conclusão lógica. Você pode não necessariamente ver, nem ouvir, mas você não explica as ocorrências do mundo de outras pessoas, ocorrências físicas de outra forma. Por exemplo, o mesmo Kardec. Kardec codificou toda uma questão em torno de aquela primeira coisa de, assim, como que essas mesas aqui flutuam? Né? Começou tudo ali, deixa eu O explicar Kardec o que, não era que tem grande, por hein? trás disso. Né? O que está acontecendo aqui? Eu não estou vendo nada, mas o que tem? E daí, lógico, ele foi remontando toda uma série de questões que aí envolveu a mediunidade, envolveram tudo mais, mas daquela simples questão
tem algo que eu não consigo explicar, tem que ter uma razão por trás. Então, Mas aí entrou talvez aquilo que o Fernando estava falando. Entrou a humildade junto com a sabedoria de Kardec de falar, eu não consigo, não entendo, mas eu percebo que tem. Ele simplesmente não negou, né, Fernando? Mas negar, aí vai muito da evolução de cada um. Você negar alguma coisa diante de evidências e explicações concretas, aí uma outra história, que aí você não prova nem desprova nada para aquela pessoa. Hoje em dia, você tem alguns milhões de pessoas que realmente juram de pé junto que a Terra é plana. Você pode esfregar na cara deles que não é, provar por A mais B, não adianta. Quem não quer, não vai ouvir. Então, a questão da provar não é convencer. A questão de provar é você demonstrar, sem outra conclusão lógica, qual que é a resposta. Agora, convencer é uma outra questão, que aí você não convence ninguém. A pessoa acredita se ela quiser. E Fernando tem aquela máxima, né? O pior cego é o que não quer ver, né? Exato. Então, às vezes, diante da coisa mais palpável. Mas bem interessante. Eu acho que a gente engatou aqui uma conversa e que eu senti assim, a gente veio primeiro sobre a minha experiência pessoal. Sou eu capaz de ver espíritos ou não, né? De estar em contato com os espíritos ou não? Eu acho que o Fernando trouxe uma coisa que, se eu interpretei bem, que é a subjetividade, né? Ou seja, o que eu vejo, o que eu sinto é meu. Eu não tenho como transmitir isso para outro, né? Mas em síntese, para o Fernando não existe prova, então. Não, pelo contrário, existe ampla prova. Objetivamente. Então, para o Fernando, a prova não existe. Existe para quem teve as experiências, quem estudou a lógica, o raciocínio. Então, a prova não existe. A pergunta é: está provado a existência e a sobrevivência do espírito? Então, se ela não está provada, para você não está provado, para você é subjetivo. Depende da experiência. Eu falei do subjetivo do Alfredo, eu confundi os nomes. É o Alfredo que trouxe a questão, né? Cada um sabe da sua experiência. Sim, né? Mas aí eu não estava falando outra coisa, mas melhor ouvi-lo. Essa prova seria individual? Porque é interessantíssimo o ponto de vista dele. Eu acho que, assim, é legal da gente... Por exemplo, para mim, eu não preciso provar a existência. Para mim, existe. Né? É uma coisa que eu aceito, vamos dizer assim. Mas existe por quê? Aceita por quê? Eu acho que baseado em todo o meu conhecimento de... Claro que em cima, por exemplo, um Chico Xavier, que escreveu 400 livros sem ser analfabeto, para mim é uma prova. Né? Então, ou eu nego tudo, ou eu parto do princípio da lógica e do raciocínio e da evolução e da vivência. Porque hoje a ciência, ela ainda não... Os médicos, eles até há pouco tempo atrás não aceitavam nada. Hoje eles já aceitam alguma coisa sem que essa prova exista concretamente. Através de estudos, hoje os grupos, por exemplo, de médicos que colocam um grupo para ser provado, aquele que reza para aquele grupo tem uma melhora a mais. Então, rezar para quem? Para espíritos superiores, evoluídos, alguma coisa assim. Então, eu acho que... Mas eu achei muito interessante a sua colocação, porque pela sua colocação é legal a gente entender a dificuldade realmente existe. Você vai perguntar, existe dificuldade em comprovar a existência? Para muitos existem. Eu acho que é assim, aquele que quanto mais, não é nem intelectual, quanto mais você procura, mais você estuda, mais você vai vendo, por exemplo, tudo cientificamente muita coisa, né?
Muita coisa de Einstein morreu sem ninguém acreditar. Lá para frente se provou. Eu acho que lá para frente também vai ter coisas mais concretas comprovando a existência do espírito, né? Mas quando a resposta para mim, por exemplo, foi isso, através de muitos e muitos e muitos e muitos relatos. Que pessoas que analfabetas que você vê que falam não sei quantas línguas, alguma coisa tem, alguma conexão existe, né? Eu acho que é por aí. Jorge, posso falar? Pode, Fernando. A pergunta não era a ciência já comprovou a existência de espírito? Não, Era isso, não? Se está provada a existência, mas a gente nem tinha falado Mas assim. individualmente, para mim, se está provado ou a ciência já provou? Não, de modo geral. Não é uma coisa pessoal. Não é restrita à ciência, não, Fernando. É de forma geral. Por isso que o seu xará estava colocando a outra situação. Eu acho que ele poderia retomar o assunto. Eu acho que o Fernando estava indo para uma outra linha, né? Ou seja, por exemplo, Kardec não tinha nenhuma mediunidade ostensiva. E ele aceitava a explicação espiritual para os fenômenos, né? E ele aplicou a ciência, né? Ele aplicou os métodos científicos para poder comprovar. O método científico. Então, aquilo que era subjetivo, né? Que estava na cabeça do médium, de quem viu, etc. e tal, ele juntou todos esses casos, como a Ede falou, né? São casos e casos, são fenômenos e fenômenos, né? E começou a entender o que estava por detrás desse fenômeno, né? E entender que não havia explicação para aquele fenômeno inteligente entre as inteligências que estavam ali presentes, né? Então ele disse, por eliminação, então estamos falando de uma inteligência que não está no corpo físico. Então, esse foi o raciocínio científico dele, né? Que tem grande mérito, né? E com isso, para ele, ficou resolvida essa questão. Tanto que a maior parte da obra dele não é sobre isso. A maior parte da obra dele é sobre o que essas inteligências estão nos dizendo. Tem a nos dizer, né? Que nos ajuda aqui na nossa vida na Terra, moralmente, etc, etc. É decifrar mesmo, né? Então. E o próprio fenômeno se apresentou dessa forma, né? O fenômeno disse, não, eu sou fulano, até outro dia eu estava aí, desencarnei, né? Então, na medida que ele tem, né, que ele consegue determinar que aquela é uma comunicação, né, verídica, né, ele começou a olhar o conteúdo da comunicação, né? Mas eu, sobre a questão, desculpe interromper, depois eu só queria falar uma coisinha sobre essa pergunta do Fernando. Pode completar, Jorge. Não, eu tinha terminado, pode falar. Não, é sobre o Fernando perguntou se a ciência já prova alguma coisa. Desde 1959, que começou-se uma pesquisa por cientistas realmente, através de gravações espirituais, de comunicações espirituais. Começaram com gravações, comunicando-se por gravadores mesmo. Então, até que tem um livro de um escritor chamado Peter Bender, de 1959, ele mostra nesse livro, não, possivelmente, mas em 1959 já começaram pesquisas assim, sobre gravações. Isso já ficou muito famoso no passado. E depois, um outro psicólogo, uns 5 anos depois, um psicólogo letão, chamado Rodiv, né? Ele publicou um livro onde ele chegou a várias comunicações que ele conseguiu através de gravadores. Esse livro chama-se Os Espíritos se Comunicam por Gravadores, uma edição da Edicel, que conta todas essas histórias. E também existe aquele Dr. Banerjee, se não me engano, um cientista também hindu, que publicou um livro chamado 20 casos sugestivos de reencarnação. E hoje em dia, na verdade, muitos casos de reencarnação, mostrando que, na verdade, o espírito existe e reencarna, são muito fáceis de se comprovar por aí. Não é só através de Chico Xavier, não. Nós temos muitos casos aí que incríveis. Vocês podem ver, até as próprias crianças se comunicam por aí nos programas de televisão, aí,
tocando piano com 5, 6 anos de idade, 7 anos, é uma coisa... De onde veio toda essa sabedoria, toda essa capacidade dessas crianças? É incrível, né? É incrível. Aquele compositor, nasceu, se não me engano, no Ceará, ou Rio Grande do Norte, um rapaz chamado Sibelius. Bom, depois ele apareceu numa gravação dele aí, ele tocando com as mãos, um piano de cada lado da mão, tocando piano. E eu sei da vida do Sibelius que ele desencarnou com 90 anos, mas entrou num processo de depressão uns 30 anos antes e deixou de cumprir regularmente a encarnação dele. Foi um grande compositor finlandês. E ele veio agora nascendo uma vida muito mais simples, né? Mas com uma capacidade incrível de musical, incrível mesmo. Então é um caso típico que está sendo provado por aí, para quem queira entender esse processo e ver que o espírito realmente vai e volta, com outras possibilidades. Não precisa nem mais de ciência para provar alguma coisa. Embora exista grupos de ciência na USP e na Unicamp se reunindo também em pesquisas desse tipo, viu, Fernando? Era isso que eu queria dizer. Muito bom. Bom, eu acho que eu vi gente do grupo 1, do grupo 2, do grupo 3. Alguém gostaria de acrescentar algo? O que vocês conversaram no grupo? Aí tem o Edson, a Fátima. Isso. Uhum. Então, dados vários relatos e estudos que a gente toma conhecimento, para mim, né, eu acho que está muito provado a existência e a sobrevivência do espírito. Eu acho que, se não fosse isso, não teria tanta gente debruçada, se esforçando em querer provar para quem não é uma coisa ainda natural aceitar, né? Então, você tem todas as comunicações em outras línguas, você tem efeitos físicos, tudo isso seria impossível de existir se não existisse algo mais, né? Além da gente, matéria. E a gente comentou sobre isso, mas o Fernando da minha equipe comentou também, né? Ele até já falou alguma coisa aí, e o Edson também. Então... Bom, o que eu queria deixar claro é que eu não estou... Acho que a minha intuição da existência de espírito, ela vem de muito pequeno. E que eu não estou esperando aparecer no Jornal Nacional, olha, a ciência acaba de entender e provar a existência de espírito. Para mim, é uma coisa meio natural. Até pelas experiências que a vida me proporcionou, né? E tem me proporcionado. Gente, assim, ó, hoje eu tive que ir até o banco assinar um papel, certo? É um quarteirão de casa e na esquina tinha um rapaz sem as duas pernas no chão pedindo, né? Eu sempre dou, é o meu jeito de ser. Mas aquele rapaz prova para mim, Edson, a existência a sobrevivência e a existência do plano espiritual. Entendeu? Aquilo lá, para mim, já existe alguma coisa além do que a gente imagina. Então, é mais ou menos por aí. Tem uma forma de olhar as coisas, né? O Fernando falou, que o Edson acabou de falar aqui, uma compreensão, né? Uma visão de mundo onde essas coisas são naturais, né? Elas não são nem questionadas, né? Elas fazem parte do dia a dia. Talvez assim a gente olhando ao redor seja um negócio super explícito, né? Mas tem que ter um olhar para essas coisas, né? Para poder
poder ver dessa forma, né? Que nem todo mundo tem ainda, né? Mas que a gente sabe que, com o passar do tempo, é o caminho que todos vão convergir. E a gente sabe que, saindo desse mundo de provas de expiação, indo para o mundo de regeneração, uma das condições é esse olhar espiritualizado para as coisas, né? Embora a gente ainda não seja perfeito, nem um espírito feliz, né? Mas de entender que sim, né? Existe um Deus, que nós somos espíritos, estamos evoluindo, e que a vida não se restringe a essa vida material, né? Então, isso é algo que, aos poucos, a humanidade vai alcançando. Ô, Jorge, posso falar um pouquinho? Uhum. Eu estava discorrendo aqui o pensamento, acabei não terminando, não sei se deu alguma ideia errada. Eu queria só complementar para garantir que a ideia esteja correta. Só para falar para vocês o seguinte, lembrando um pouco do filme do próprio Chico Xavier, né? E uma situação lá que a mãe perdeu o filho num acidente, que foi até citado, né, pela Ide, e que o pai é ateu e não acreditava em nada e tudo mais. De repente ele recebe uma carta, lógico que foi uma interpretação de fatos reais, né, que eles tiveram que fazer isso para ajudar na demonstração daquilo que aconteceu, mas aí ele recebeu a carta e mesmo ir lá para o juiz pedindo para libertar, né, o cara, porque ele falou, olha, eu não sei o que é isso, mas a carta é do meu filho, né? Então, por isso que eu digo que a experiência espiritual, ela é individual, a compreensão é de cada um, né? Você não consegue passar a sua fé para o seu filho, você não consegue receber a fé que seu pai tem, por mais que você viva na mesma escola e aprenda da mesma forma, a conclusão é sua, né? A vivência é sua. E se você tiver alguma experiência espiritual, dependendo de quem ouvir, vai falar que você não está bem, ou o seu cérebro imaginou alguma coisa e tudo mais. Mas algo que eu sempre digo é que não existe o falso bom. Não existe. Se você passou por uma experiência, a experiência te deu respostas, te trouxe coisas que são boas, não pode ser falso. Não pode ser não verdade, tá? Então, assim, a questão da percepção do espírito é de cada um. Isso não tem o que fazer. A gente, de uma forma ou de outra, cada um falou algo parecido aqui, tá? Mas então é isso que eu estou querendo dizer. Tanto quanto a sabedoria, a própria espiritualidade, ela se habita em cada um, ela existe, ela está aí, mas a percepção é de cada um, porque hoje nós só podemos perceber a matéria. Para alguns tem a facilidade de perceber além, mas essa percepção do além, ele só vem a partir do momento que você desapega da matéria, que você consegue pegar num outro estado, seja um desdobramento, seja uma vidência, seja um sonho, seja lá qualquer coisa que for, né? Às vezes você prova e coloca as coisas que estão acontecendo, ainda tem gente que fica incrédulo, mesmo vendo o que está acontecendo. Né? Até o Fernando falou disso, né? Que tem gente que não acredita que a Terra ela é redonda, e não acredita, né? Então, a questão de acreditar ou não deixar de acreditar é para cada um que tenha olhos para ver e ouvidos para ouvir, né? Para cada um, aquele que vai ver alguma situação e vai realmente entender que aquilo tem a presença de Deus, tem a presença, sim, o Edson mesmo falou, né? Que ele viu o rapaz lá naquela dificuldade momentânea da atual encarnação e ele conseguiu perceber o que significa aquilo, né? Essa percepção, ela é incrível, né? E é a forma que Deus encontrou para nós aprendermos, né? Porque cada um aqui é um pedacinho de Deus, que só vamos ver de verdade a hora que a gente se aglutina, né? Então, só queria deixar isso claro aí para vocês. Ótimo, Alfredo. E é isso mesmo, a convicção é sempre pessoal, né? O que nós temos aqui é uma experiência comum, é uma doutrina, um pouco de conhecimento comum, a qual a gente pode, obviamente, comungar, né? Entender de forma conjunta as coisas, né? Gente, tem um material que eu preparei até
com esse tema, mas, enfim, se alguém gostaria de fazer mais alguma colocação, é sempre bem-vindo. Eu acho que boa parte do que está sendo trazido já é o entendimento, né? Que a gente precisa produzir, né? Então, uma das coisas que eu acho que todos falaram é assim, existe o fenômeno ou não existe o fenômeno, né? Então, esse é um primeiro ponto que a gente precisa sempre trabalhar. E na introdução ao estudo da doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, Kardec tem um tratado que, se alguém não leu, leia, porque ali ele faz uma dissecação de todos os fenômenos mediúnicos, né, e de todas as possíveis explicações que não a espírita, né? E basicamente, bem resumido, que ele traz, primeiramente, é o seguinte: alguns argumentos negam o fenômeno. Por exemplo, é fraude, é charlatanismo, né? Então, Kardec fala disso, não? E tem gente que olha o fenômeno e diz, não, isso daqui é coisa de mágico, né? Eu consigo reproduzir algo parecido, etc, etc. E a gente sabe que existe, né? Existe fraude, existe charlatanismo. Mas isso não explica tudo, né? Porque tem fenômenos que trazem, obviamente, informação, como essa que acabou de falar da carta, né, Alfredo? Que, poxa, isso não dá para fraudar, né? Não tem charlatão que faz isso, né? É uma informação que ninguém ali tinha, né? Mas muita gente, quando olha o fenômeno, às vezes simplesmente se satisfaz de dizer, não, isso daí é invenção, né? É coisa que o outro está fazendo. Outra forma de negar o fenômeno é a ilusão, né? É o auto-engano, né? Dizer o fulano está delirando, o fulano não bate bem da cabeça, né? Como se fosse um problema de saúde mental, né? E, de novo, isso existe também, né? Mas não quer dizer que todos os fenômenos são assim, né? E a gente sabe que tem uma categoria no processo de desenvolvimento mediúnico que é o animismo, né? Em que, na verdade, você não está necessariamente em contato com um outro espírito, mas consigo mesmo, né? Com o seu self espiritual, né? E trazendo de lá conhecimentos, informações que você tem como espírito, né? Isso não é um auto-engano, não é uma ilusão, mas também é uma forma de acessar outro estágio de consciência. Mas, vencidas essas negações do fenômeno, tem os que dizem, ok, o fenômeno existe, mas não aceita a explicação espiritual do fenômeno. Certo? Então, aqui, por exemplo, tem as explicações religiosas. O fenômeno existe, mas esse aqui é obra do diabo. Né? É uma forma de explicar, né? Ou é muito perigoso, olha, gente que mexe com isso daí fica maluco, fica não sei o quê, tem problema, sabe? Alguma forma de dizer que é algo ligado ao mal. Mas a gente sabe que isso daí é uma, vamos dizer, é uma objeção fraca, né? Tem outros que vão dizer poderes da mente, né? Ou seja, tem um fenômeno ali, realmente, mas, olha, é tudo o poder da mente que a gente ainda não conhece. O cara é paranormal, tem percepções não sei do quê, né? E aí tem várias coisas, como telepatia, né? No esoterismo tem o tal do Akasha, que é esse lugar aí que registra tudo que já aconteceu no universo, etc, etc. São outras explicações. E Kardec é muito honesto ao trazer todas essas explicações, mas dizer que, no final, existem fenômenos, né, que não se explicam por nenhuma dessas coisas, mas que só se explica, né, entendendo que há uma inteligência por detrás dela e que é uma inteligência que não está encarnada. Né? Então, quando eu trago alguma informação que não está na mente de nenhum dos que estão ali na sessão, eu não estou fazendo telepatia, né? Eu não estou fazendo telepatia à distância, né? Eu estou trazendo a informação de alguém
que só saberia daquilo ali, mas ele está desencarnado, né? Então, quando você isola isso tudo, sim, tem uma categoria de fenômenos que é explicado pela existência dos espíritos. E para o espiritismo, a existência e a sobrevivência dos espíritos está provada, né? Então, esse é o ponto do espiritismo. E o Kardec, quando fala dessa questão da existência e sobrevivência dos espíritos, em Obras Póstumas ele faz um resumo interessante, e ele diz assim: a alma do homem sobrevive ao corpo e conserva a sua individualidade após a morte deste. Porque essas duas coisas são importantes. Não só sobreviver, mas manter a individualidade, porque se você sobrevive, alguma coisa sobrevive, mas não mantém a individualidade, é como matar aquele indivíduo, né? É como aquele indivíduo deixa de existir. Se ele perde a memória dele, se ele perde a consciência de quem é, aí não é ele, né? É uma substância qualquer que ficou perdida no todo, né? E aí o argumento do Kardec prova a existência da alma os atos inteligentes do homem. Então, essa é a visão de mundo dele, né? Então, se a gente é um ser inteligente, é porque a gente tem uma alma, né? Ele meio que inverte a história, né? Assim, só o fato de a gente ter 7 bilhões de pessoas na Terra prova, né, que existe uma causa inteligente por trás de cada uma dessas pessoas. E aí ele conclui aqui, né? Essa sobrevivência está provada pelas comunicações espíritas e a individualidade é demonstrada no conteúdo dessas comunicações pelo caráter e pelas qualidades peculiares a cada um. Você fala com o espírito, sente que ele é de um jeito, você fala com o outro, você sente que ele é de outro jeito, né? Um tem sabedoria, outro é grosso, né? Um é sentimental, o outro é racional, né? Da mesma maneira que a gente fala com pessoas diferentes e distingue uma da outra, né? E há, obviamente, também a prova das manifestações visuais, aparições, materializações, etc., assim por diante, né? Então, tem muita gente que, diante disso tudo, ainda assim não acredita, né? Mesmo diante do fenômeno, não acredita, porque ele não tem a compreensão do como funciona, né, essas duas realidades, essas duas dimensões, que às vezes faz falta. Gente, até aí tudo bem? Tranquilo? Tudo. Então, diante da questão se a ciência prova a existência e sobrevivência dos espíritos, a primeira coisa que eu responderia seria algo que já foi mencionado, acho que o Alfredo falou, que é isso que Jesus nos diz, né? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, né? Então, existe um senso, que eu não sei se é moral, mas é uma disposição de compreensão, né, que não é carnal. Esse ouvido aí que Jesus fala não é o ouvido que a gente tem aqui dentro da cabeça, não. Esse é o ouvido da alma. É a capacidade de percepção, de senso que a alma tem, né? Então, também ele fala do ver, ele fala do ouvir, mas se a gente não tem essa predisposição, a gente tem a tendência a negar, né? De saída, né? Sou algo estranho, sou ameaçador, sou incompreensível, né? Não dominado. Esse é um terreno muito, muito estranho. Faz sentido para vocês? Total. Aí a gente, não é? É isso mesmo. E aí, quando fala de ciência trabalha num negócio que a gente chama de paradigma. Não sei se vocês já ouviram falar dessa palavrinha. E aí tem um sujeito, que é esse aqui, ó, Thomas Kuhn, que ele estudava a filosofia da ciência. E ele dizia que todo cientista ele é treinado, educado dentro de um paradigma. E o paradigma é esse conjunto de pressupostos, visão de mundo, né? São coisas que ele normalmente não está muito atento, mas
que orienta a forma dele analisar as coisas, né? Então, ele diz assim, que a ciência normalmente vai evoluindo gradualmente dentro de um paradigma, né? E que é aceito por toda a comunidade científica, né? E todo mundo é treinado daquele jeito, né? Então, por exemplo, um paradigma, como a gente falou, da Terra é chata, né? Em algum momento, os homens achavam que essa era a realidade, né? Terra é plana. Mas, obviamente, você vai tendo evidências. Por exemplo, o navio, ele some no horizonte, né? Se eu colocar uma haste de pé no meio-dia no Equador, a sombra tem um tamanho. Se eu botar essa haste meio-dia em alguns graus para baixo ou para o norte, ele vai ter outra extensão de sombra. E o que explica isso, né? Explica que a Terra é redonda, ela é esférica, por isso que as sombras são diferentes, né? Então, você começa a ter evidências que mostram que a visão anterior não é completa, ela não ou ela é falsa ou ela não é completa. Então, eu preciso ampliar esse paradigma, né? Eu preciso incluir a possibilidade de explicar essas outras evidências. E aí o paradigma muda, né? Uma outra visão de mundo, né? Então, por exemplo, a própria física, né? A física de Newton achava que o tempo era fixo, né? Independente de qual velocidade se estava. Já Einstein mostrou que não, o tempo é relativo, dependendo da velocidade que você está. Quanto mais rápido, mais devagar o tempo passa, né? Outro dia eu fiz um exame de esteira, aquele ergométrico, aí eu entendi por que o tempo é relativo. Quanto mais rápido eu andava, mais devagar passava o tempo. Eu dizia, doutora, já deu, pode falar. Vai me matar aqui nessa esteira, né? Mas é isso. Então, um paradigma substitui o outro. E qual é o paradigma da ciência atual? É o paradigma materialista. Eles não conseguem lidar com nada que não possa ser tratado pelos sentidos, os 5 sentidos do ser humano, né? E se o ser humano tiver outros sentidos, né? Ou se começar a aparecer fenômenos que não são bem explicados por esse paradigma material, né? O que faz um cientista quando ele está preso no paradigma? E vê um dado que, de certa maneira, contraria a teoria que ele defende até então. Ele diz que o dado está errado, a medição foi ruim, ou ele ignora esse dado, né, para poder justamente manter o paradigma dele. Mas quando essa quantidade de eventos, evidências for muito grande, ele passa a não poder mais ignorar, né? E aí ele tem que buscar outras explicações, né? E eu sinto que é isso que está acontecendo com a ciência hoje. Então, tem muita gente no mundo científico que, sim, já estudou e ainda estuda os fenômenos espirituais e vê uma explicação espiritual para isso, né? Talvez ainda não seja a grande maioria, mas tem muita gente que já faz isso. O Marco mencionou vários, né? O caso lá dos 20 casos sugestivos de reencarnação é o Dr. Ian Stevenson, né? Da Universidade de Virgínia, já desencarnado, né? Mas ele fez um trabalho fabuloso, né? Comprovando a reencarnação. E você vê que o pudor dele, ele diz casos sugestivos, né? Ele não diz casos comprovadores, né? Porque ele sabe que tem outras explicações, mas ele diz, olha, a melhor explicação, o livro dele é uma bíblia, assim, parece um catálogo. Tem outras explicações. Ele diz, a melhor explicação, a mais simples, é a reencarnação. Então, para mim, eu vejo muito isso. A ciência vive num problema ainda de
de mudar de paradigmas, né? Eu falei que o nome do livro era do Banerjee, mas né, é Ian Stevens. Os dois estudaram... O Banerjee é outro, é da Índia. Esse Ian Stevens é o do inglês, se não me engano, né? Dos Estados Unidos. Mas os dois estudaram coisas semelhantes, né? Exatamente. É verdade. Então, por exemplo, quantos cientistas já estudaram e admitiram a hipótese espírita? Vários. Alguns amigos que eram conterrâneos do Kardec, contemporâneos, outros não. Tá? Então, tem muita gente que estudou ao longo do tempo, isso só aqui no final do século XIX, né? Início do século XX. Depois do Kardec, talvez o maior estudioso dos fenômenos espíritas ou, né, mediúnicos foi o Charles Richer, né? Ele inventou uma disciplina chamada metapsíquica, né? Ele era um prêmio Nobel da medicina, ele que cunhou o termo sexto sentido, ele que cunhou o termo ectoplasma, né? E para ele a paranormalidade era um fato, né? E a explicação espírita era mais aceitável. Mas ele foi muito indeciso, né? Até porque talvez ele tivesse muito prestígio e tal, então ele nunca afirmou categoricamente. Mas ele no final ele dizia, não, a explicação espírita é a que melhor explica tudo isso, né? E o Bolzano era um outro cientista espírita, né, para quem ele escreveu. Então ele continuou. Agora, oi. Só comentar um negócio bem rápido disso aí, né? Isso aí está mostrando o que eu comentei, que a espiritualidade ela não é bem aceita, só o conhecimento. A espiritualidade, você falar de espiritualidade, isso não é bem aceito. Só o conhecimento, porque ele, vamos dizer assim, faria uma ponte à sabedoria. E ele tão estudado, né, prêmio Nobel, conhecendo tanto, mesmo assim ele não teve tanta firmeza de afirmar certos detalhes. Eu diria, não teve coragem, né? Ou foi impelido a não ter essa coragem. É verdade. O contexto não ajuda, né? Na verdade, a ciência virou uma outra religião também, né? Tem seus dogmas, né? E para você fazer parte daquela, entre aspas, igreja, você tem que, obviamente, ajoelhar em certos altares também, né? Mas a gente tem a mania de desculpar a espiritualidade com alguma outra coisa. É muito cômodo a gente culpar um fenômeno qualquer e não entender que a espiritualidade tem sim uma atuação na nossa vida, né? Mas o comprovar isso é que é uma coisa que é particular de cada um, não tem como colocar, né? No caso, ele estudou vários casos, ele adotou um método mais descritivo, um pouco como Kardec, né? A gente ainda não tem equação matemática para explicar essas coisas. Então, o que ele coletou foi uma quantidade enorme de casos, né? E aí, quando você junta um monte de casos, você sai da subjetividade individual e começa a ter uma certa objetividade, né? Que é esse conjunto, né? O que o conjunto diz? Que nem quando Kardec fala da universalidade dos ensinos, né? Um médium dizer uma coisa é um negócio. Agora, vários médios dizer a mesma coisa tem um outro peso, né? Talvez o Richer talvez não quisesse se expor tanto. Como há uns tempos atrás, muitos anos atrás, não muitos anos atrás, não. Para você dizer que era um espírita para um católico, para um protestante, um evangélico, era uma questão assim, muito delicada, porque os camaradas começavam a se afastar de você. Então, talvez o Richer vivia no mundo científico, materialista, talvez ele não queira se expor tanto. Eu virei, pessoal, ele virou de casaca, agora ele é espiritualista, ele está acreditando em certas coisas, para não criar, talvez, expor muito o nome dele, um prêmio Nobel da Paz, de ciência, né? Prêmio Nobel de medicina ele era, né? Então, talvez ele não queira se expor da mesma forma como a gente mesmo, às vezes, ficava até em dúvida, né?
E são casos reais que nós, às vezes, se enfrenta, às vezes. É verdade. Eu tenho casos mesmo de pessoas recentes. Olha, eu não acredito muito em espiritismo, mas o pai está quase morrendo de doença, câncer. Mas eu aceito qualquer coisa agora. Não. É incrível, né? É incrível, mas é verdade. Então, são fatos aí que a gente tem que analisar sem muito espírito de crítica e contra a pessoa, né? Que é uma certa coragem, desprendimento realmente para abraçar uma ideia que é nova e que não é respeitada, como o Alfredo falou. Né? E o outro, só para a gente completar por hoje, eu acho que o outro importante, aí já atuando bem no século XX, é o Rhines, né? Que é o fundador da parapsicologia. Né? Então, muito curiosamente, ele era botanista por formação, e ele traz muito essa questão da paranormalidade, do sensitivo. Como bom americano, o que ele usou foi um método estatístico. Então, estatisticamente, ele provou que o fenômeno existe. Então, ele provava que ali, naquele fenômeno, houve uma percepção extrasensorial. Né? Mas hoje, muita gente olha para a parapsicologia e diz que é uma pseudociência. Né? É triste, né? Imagina, o cara gastou a vida dele inteira fazendo isso. E muito interessante é que ele dividiu os fenômenos em fenômenos físicos e fenômenos inteligentes. E ele também dividiu entre fenômenos que são atribuíveis à própria pessoa e fenômenos que são atribuíveis a pessoas que ele diz assim, não vivas, né? Então, por isso que ele tem esse psigama, psicaca, capa, e depois fala do teta, psigama, teta, psicapa, que são os fenômenos espirituais. Né? Então, até nisso ele chegou. Né? E no Brasil, um dos grandes expoentes foi o Hernani Guimarães Andrade, que é espírita também, tem vários livros escritos. Ele fala, por exemplo, o Hernani fala muito do perispírito, né, como organizador, né, biológico. Então, muitos trabalhos aí nessa linha. Então, assim, tem muita coisa, e ainda hoje tem coisa, né, que eu acho que eu até vou parando por aqui, mas a gente pode voltar na próxima aula. Mas, assim, atualmente continuam tendo estudos e gente dedicada, ligada à ciência, muitos deles não espíritas, né? O que é muito interessante, porque são fontes, né? Aí que não estão necessariamente defendendo uma doutrina, mas estão aprofundando o conhecimento humano. Né? Tudo bem até aqui, gente? Algum outro comentário, dúvida? Ficou claro? Ficou, mas queria falar rapidinho do Jung, né, que também foi um dos que também falou bastante de espiritualidade, e o próprio Dom Pedro II, que chegou a tratar o filho dele, né, que é esquizofrênico, com metodologias e estratégias vindos também de Allan Kardec. Tá? É bem famoso isso, inclusive ele era amigo pessoal de Allan Kardec. Uhum. Interessante, você vê, não vão faltar pessoas, né, que no meio científico tiveram ligados a esses temas e fenômenos. Algo mais, gente? Então, tá bom. Então, para a gente ficar aqui em torno dos nossos 8h15, né? Aí eu vou pedir para o Edson ajudar aqui no nosso encerramento, Edson. Vamos lá. Eu vou chamar para Jussara Dimes fazer a oração de encerramento hoje. Pode ser, Jussara? Está no mudo, Jussara.
Você falou, opa. O André está desligado. Pronto. Vamos fechar nossos olhos e nos deleitar com esse momento, que foi um momento muito especial, de sabedoria, de troca, e agradecer toda essa oportunidade que nós tivemos de aprender cada vez mais sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, sobre o Espiritismo. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, gente. Tudo bem. Boa noite. Gente, uma boa semana a todos. Boa noite a todos. Boa semana, gente. Boa semana. Boa noite, pessoal. Até Até semana que quarta. vem. Boa semana.